Irmãs, caros irmãos, que bom que nos vemos, né, de vez em quando, e é bom partilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus, um pouquinho do Evangelho, daquilo que esse quinto domingo da Quaresma nos traz, mas ao mesmo tempo também fazendo uma relação, uma ligação com a festa que vocês estão celebrando, né? Que é o Tríduo em preparação ao dia de São José, padroeiro também dessa comunidade, né? Um dado importante das leituras de hoje é o seguinte: são leituras um pouquinho difíceis de serem entendidas, né? Então tem que ter uma chave de leitura que se chama hermenêutica. Hermes, ele era um Deus que abria as portas. Então por isso daí vem a palavra hermenêutica, ou seja, nós temos que tentar ler, conhecer, é preciso estudar para conhecer. Então é o papel do padre tentar traduzir estas passagens, né, do texto do Evangelho, da primeira e da segunda leitura, para os dias de hoje. Eu sempre dizia para vocês e sempre repito: a palavra de Deus, ela não é morta, não está ali na Bíblia e ficou 2000 anos atrás, 2500 anos atrás, como é a primeira leitura de hoje. Ela tem que ser colocada em prática na nossa vida. E a primeira leitura, ela nos fala, é Deus falando, né, o profeta Jeremias, e o Jeremias, Deus lembrando Jeremias: olha, esse povo tem um coração duro. Esse povo, eu tirei esse povo do Egito, fiz um bem danado para eles, tirei lá da terra da escravidão, mas ele me traiu, me negou várias vezes, mas eu não desisto desse povo. Eu vou continuar insistindo e vou fazer uma nova aliança com ele. E aí ele vai dizer no finalzinho das suas leituras uma frase muito interessante, muito bonita, que a gente fala, né? Que a gente às vezes não se lembra. Eu vou para você estudar, insistindo nisso, que é a seguinte: na primeira leitura, que mostra exatamente o modo de ser de Deus. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus que diz, Ele não vai se lembrar do nosso pecado, Ele vai nos perdoar a partir do momento que nós quisermos voltar para Ele. A gente às vezes pensa mais num Deus que é policial, né? Um Deus juiz, um Deus que está olhando do céu, qualquer coisinha errada que você fizer, Ele vai jogar um raio em cima de você, já vai. Deus, Ele tem um coração imenso. Deus é só coração, é misericórdia. O Papa Francisco escreveu no início do pontificado, né? Deus é misericórdia. O nome de Deus é misericórdia. O nome de Deus é amor. A primeira leitura está insistindo nisso. Por mais que a gente tenha se desviado do caminho de Deus, e aí trazendo para a nossa vida, né? Quem de nós aqui não tem pecado? Quem de nós aqui é perfeito? Desde as coisas mais simples, desde as coisas que trazemos no nosso coração, os nossos gestos bruscos, palavras mal faladas, dependendo da situação, seja na família, na comunidade de fé também, no trabalho, né? A gente sempre tem alguma coisa ali que não vai de acordo com o projeto de Deus. A gente não pode esquecer: Deus está sempre disposto a nos perdoar quando nós abrimos o nosso coração e buscamos o perdão de Deus. Ele diz: eu acordo cada um de vocês, eu vou me esquecer dos pecados de vocês. Aí nós passamos para o Evangelho. Porque no Evangelho tem umas frases, o Evangelho de hoje também é bem, assim, como eu diria, complicado, porque o Evangelho de João, né, o Evangelho de João, que nos fala justamente preparando. Aqui entra um dado importante: nós estamos há uma semana no Domingo de Ramos, né? Semana que vem vamos celebrar o Domingo de Ramos. Então nós já estamos entrando, assim eu diria, no vivo daquilo que é Semana Santa, o período pascal, paixão e morte de Jesus. Então o Evangelho, ele vai cada vez mais, já no domingo passado falava um pouco disso, e hoje vai nos colocando mais ainda próximos, vai nos trazendo assim muito perto as celebrações que nós vamos ter durante a Semana Santa, né? Então Jesus, ele fala aqui, preparando o coração daqueles que estão escutando: quando eu for elevado aos, como é que ele diz? Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim.
O que é ser elevado da terra? É a crucifixão. Ele vai ser crucificado, né? Atrairei todos a mim. Todos olham para Jesus. E aí, domingo passado, talvez vocês não se lembrem da passagem que fala também relacionada a Jesus, que é a questão da serpente de bronze, né? E aqueles que eram picados, quando olhavam para a serpente de bronze que Moisés levantou no alto, assim também, uma haste, as pessoas eram salvas. Essa é uma relação com Jesus. Jesus crucificado. A morte de Jesus gera vida. A morte de Jesus nos salva. Mas tem um dado muito importante aqui. Jesus vai passar pela morte, vai passar pela ressurreição, mas ele nos lembra que nós também temos que morrer. Para seguirmos a Jesus, nós também temos que passar pela morte. E aí eu brincava, né? Ninguém quer morrer, né? Nós teremos a vida. Todos nós fomos feitos para a vida. Ninguém nasceu para sofrer neste mundo. Por mais que a gente sofra, por mais que haja dificuldades, por mais que sejamos limitados, não é? Nós fomos feitos para sermos felizes nesse mundo, tá? Não se esqueçam disso, sempre lembra, né? Porém, a vida tem os seus altos e baixos. A felicidade não está guardadinha dentro de uma caixinha dourada, né? E você, onde você vai, você leva, você é feliz a vida toda. Isso não existe, né? Tem dificuldades, tem problemas. Um dia a gente está melhor, outro dia a gente está pior, né? A gente está mais feliz, outro dia menos feliz. Mas o importante, qual é que é? É a certeza de que nascemos para vivermos bem. Mas isso não nos exime também de imaginar, de pensarmos aquilo que Jesus fala no Evangelho de hoje. Se o grão de trigo não morrer, ele não vai produzir frutos. Eu já dizia no início, quem é esse grão de trigo? Somos nós, primeiro. Nós somos um grão de trigo. Se a gente não morre, ou seja, se nós não morremos para os nossos pecados, se nós não morremos para o orgulho, se nós não morremos para o nosso comodismo, ou seja, se a gente não procura cortar da nossa vida todas aquelas coisas ruins que nos fazem mal, isso é morrer, não é? Isso é ser enterrado. Se a gente não morrer, a gente vai apodrecer e não vai dar fruto, não é? O grão de trigo, ele tem que morrer. Ele tem uma riqueza tão grande dentro dele, né? Qualquer semente, né? Ele traz dentro de si uma riqueza, uma dinâmica tão grande, que só vai se revelar quando ele morrer. O problema que acontece com a gente, sabe qual que é? Não sei, talvez vocês não acreditem muito nisso, mas cada um de nós, cada pessoa, cada criança que está aqui, cada idoso, cada idosa, cada jovem, cada adulto que está aqui, acreditem nisso, tem dentro de si uma dinâmica tão grande, tem dentro de si uma força tão grande, que não usa nem 10%, nem 5% dessa força. Nós não usamos, alguns usam, alguns grandes, não? São Francisco de Assis chegou quase a 100%, não é? Dessa grandeza de vida, desse brilho ao qual todos nós somos convocados, somos vocacionados. Deus, por isso que eu digo, Deus nos criou para grandes coisas. Só que nós preferimos ficar escondidinhos, e essas grandes coisas, como é que elas aparecem? Aparecem à medida em que nós somos capazes de servir ao outro, de sair de nós mesmos, de fazer o bem. Uma pessoa, quanto mais egoísta ela for, quanto mais mesquinha ela for, quanto mais orgulhosa ela for, quanto mais fechada ela for ao próximo, fechada ao amor, fechada a relações humanas, maduras, sinceras, éticas, honestas, quanto mais ela ficar fechada em si mesma, menos ela vai produzir fruto, mais ela vai apodrecer. E é triste, né? Quando você vê uma pessoa assim, já com uma certa idade, desiludida, infeliz, triste, olhando, o que eu fiz da minha vida?
porque eu não fiz nada, ai meu Deus, é ruim pra caramba isso, né? Ao contrário, quando você encontra uma pessoa idosa, às vezes, idoso, que labutou muito com a vida, sofreu na vida também, né? Passou por dificuldades, passou por problemas, doenças, provações, mas é uma pessoa cheia de vida, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. Aí é que está o segredo do grão de trigo. Aí está o segredo do Evangelho de hoje. A capacidade de você se doar. Por isso Jesus, ele também é esse grão de trigo, né? Jesus é o grão de trigo que se doa a nós, e nós vamos receber daqui a pouco na Eucaristia. Esse é o simbolismo maior da liturgia de hoje, sabia? Na verdade, não é só um grão. Eu perguntei para as freiras hoje, elas não souberam responder. Dizem que as freiras sabem tudo, né? Elas não sabiam, eu não sei. O diácono também não vai saber, não. Quantos grãos de trigo são necessários para fazer uma hóstia? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas não é só um grão, com certeza nem só uma espiga. Nem só uma espiga, né? Quantas espigas? Sabe-se lá. Aqui já tem um segredo. Jesus, ele se faz comida, alimento para nós através do pão, mas ele não é um grãozinho sozinho. Significa o quê? Sozinho ninguém faz nada. Sozinho, isolado, egoisticamente, individualmente, autorreferencial, eu sou tudo, eu sei tudo, eu posso tudo, eu sou bom, tem ninguém melhor do que eu. Opa, vocês também não vão fazer nada, não vai conseguir nem fazer uma hóstia. Um trigo não faz nada, um grão, muitos grãos de trigo, e o próprio Jesus, ele simboliza isso. Muitos grãos moídos fazem um pão que nos alimenta, nos dá vida, transforma. Então, caríssimos irmãos e irmãs, talvez essa seja a principal mensagem do dia de hoje. O grão de trigo. Queremos de fato ser grão de trigo moído? Queremos de fato servir ao próximo? Queremos de fato servir também na igreja, na comunidade de fé? Eu fico pensando nos pais, nas mães, né? Que levantam de madrugada para preparar uma marmita para a filha que vai trabalhar, preparar o livro do marido, né? Que fica às vezes lá na beira do leito no hospital, cuidando de uma pessoa doente, que doa do seu tempo, que doa da sua vida, profissionais também, que doam, que morrem para si mesmos, que morrem com o seu tempo, são capazes de se doar. É isso que o Evangelho de hoje nos propõe. Por quê? Porque é isso que Jesus fez. Ele se doou até a morte, e morte de cruz. Ele se entregou até a última gota de sangue. Não foi fácil. Não foi fácil. Tem uma frase, agora vou para o lugar certo, né? Ia para lá de novo. Tem uma frase aqui no Evangelho que indica a dificuldade das coisas. Quem se apega à sua vida, perde-a. Não adianta se apegar à própria vida. Não adianta. Nós temos que preservar a vida, sim. Gostar da vida, gostar de viver. Mas a vida não é só para nós. Doação, serviço, ir ao encontro do outro. Mas continua, né? Não é fácil. Por quê? Agora sinto-me angustiado. É fácil isso? Não é. O próprio Jesus não conseguiu, desculpa, ele não conseguiu, ele não foi assim, vamos lá, a cruz, opa, vamos nós lá, vamos abraçar a cruz. Não. Por quê? Porque nós nascemos para a vida, nós nascemos para viver, nós nascemos para respirar nesse mundo, e ninguém quer morrer, e nem Jesus queria morrer. Por isso ele se sente angustiado, angústia de saber que estavam planejando a morte dele. Ou seja, o grão de trigo não quer morrer. Grão de trigo, né? Grão de trigo quer viver, quer vida. Nós queremos viver, mas é uma vida que só tem sentido se doarmos essa vida, se nos encontrarmos com o próximo. E aqui nós lembramos também de São José, né? São José. Eu lembro dessa passagem aqui hoje, né? Filipe, alguns gregos chegaram e iam ver Jesus e responderam: gostaríamos de ver Jesus. A pergunta que a gente: qual é o Jesus que nós queremos ver? Primeiro, queremos ver Jesus? Que maravilha se a gente encontrasse com Jesus hoje, né? Talvez para nos aliviar as dores, aliviar os sofrimentos, né?
Aí eu lembro de São José. São José carregou Jesus no colo. Ali, ó. Ele não só viu Jesus, como cuidou de Jesus, né? Por isso a gente tem um carinho, uma devoção tão grande por ele, porque ele também nos ajuda a ver Jesus, através do modelo de vida dele, através do serviço. José foi, tem uma música que fala, feliz esposo, um bom pai de família, responsável, honesto, cuidadoso, carinhoso, um bom marido cuidando de Nossa Senhora. Desde o momento em que Maria parece grávida de Jesus, José se coloca à disposição. Não tem muita coisa sobre José nos evangelhos, né? Mas o que tem basta para a gente dizer que ele foi um grande homem e que é um grande exemplo e modelo de vida para cada um de nós. Que a gente possa aprender de São José também a ser grão de trigo moído para dar vida, vida para todos, vida para as pessoas que convivem com a gente, vida na comunidade, que a gente não se apegue a nós mesmos, tá certo? Que a gente consiga ser doação, ser amor e ser carinho para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.